Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia Funchal, do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, UNESCEV, e hoje eu quero conversar com vocês sobre os desafios na coleta de material biológico. A coleta de materiais biológicos ela é uma etapa fundamental, tanto para o sucesso do próprio exame laboratorial, quanto para o diagnóstico clínico do paciente. Então, diversos desafios, eles podem vir a impactar diretamente na qualidade dos resultados que vão ser obtidos nessas análises laboratoriais. Consequentemente, esses desafios que estão impactando na qualidade dos exames, eles vão comprometer a interpretação do exame e também o diagnóstico clínico deste paciente. Esses desafios, eles podem variar desde aspectos que vão estar relacionados ao paciente, até fatores técnicos que envolvem os profissionais que trabalham dentro do laboratório e também o manuseio dos próprios materiais durante o processo de... Então, os desafios na coleta de materiais, eles podem estar relacionados ao paciente, ao procedimento, ao transporte e ao armazenamento, a aspectos éticos e legais e também a capacitação dos profissionais. Vamos começar conversando sobre os desafios relacionados ao paciente. Então, o paciente ele é o elemento central em qualquer procedimento de coleta de material biológico. E diversos fatores podem estar relacionados ao estado físico do paciente, ao estado emocional do paciente e até mesmo ao estado comportamental do paciente. E todos esses fatores, eles podem dificultar o processo da coleta da amostra biológica. O primeiro desses fatores está relacionado à ansiedade e ao medo. O medo ou a ansiedade em relação à coleta de sangue e a diversos outros procedimentos que são considerados invasivos, como biópsias ou coletas de diversos fluidos corporais, ele é muito normal e ele acontece bastante. Esses sentimentos, então, de medo e de ansiedade, eles podem resultar em reações físicas, tais como queda de pressão, aumento da frequência cardíaca e até mesmo um desmaio do paciente. Outro fator relacionado ao paciente são as veias difíceis de acessar. Então, pessoas muito obesas, idosos ou pacientes em estado crônico, esse é um fator muito importante para a gente levar em consideração. Porque eles geralmente têm veias muito finas ou mal localizadas, o que vai exigir, então, uma maior habilidade do profissional que vai executar essa coleta, a fim de evitar, então, múltiplas tentativas de punção, o que pode, então, se acontecer essas várias tentativas de punção, levar, então, a um desconforto, levar a dor ao paciente, além de aumentar o risco de contaminação, como é o caso de hematomas ou então de flebite. Outro fator a ser considerado são as condições físicas e também as condições patológicas do paciente. Por exemplo, a desidratação ela pode dificultar muito a coleta de sangue. Por quê? Porque se reduz o volume sanguíneo que vai estar circulante durante o processo de desidratação. Além disso, pacientes que têm coagulopatias ou então que fazem uso de anticoagulantes, a coleta pode ser bem mais complicada nesses pacientes, devido ao risco aumentado de sangramentos prolongados. O segundo desafio é em relação ao procedimento. Então, existem vários desafios técnicos que podem comprometer a qualidade da amostra biológica. O que a gente pode levar em consideração nesse item? A escolha adequada dos materiais. Então, a seleção correta dos equipamentos de coleta, como as agulhas, os tubos, os frascos, ela se torna essencial durante todo o procedimento. O uso de materiais inadequados pode resultar
em hemólise, coagulação indevida e até mesmo em perda da amostra. Outro fator a se considerar é a manutenção do ambiente e dos equipamentos. Então, manter um ambiente limpo, organizado, esterilizado é extremamente importante para evitar contaminações durante a coleta dos materiais biológicos. Os equipamentos, tais como centrífugas, pipetas, câmaras de fluxo laminar, eles precisam ser limpos e precisam também ser calibrados e mantidos em bom estado geral de funcionamento. Para quê? Para evitar falhas. Por quê? Porque essas falhas elas podem comprometer todos os nossos resultados. Outro fator a ser considerado é a identificação correta das amostras. Então, erros na identificação da amostra, eles podem ocorrer devido a falhas humanas, como, por exemplo, troca de etiquetas ou então a falta de verificação do nome do paciente no momento da coleta. Isso vai causar sérios problemas, que podem incluir desde diagnósticos errados até tratamentos inadequados para o paciente, fazendo então com que se prejudique a segurança desse paciente. Outro fator, hemólise e outras interferências. A hemólise é uma das principais causas de interferência nos exames laboratoriais. E a gente sabe, que ela é causada por diversos fatores, entre eles o uso de uma agulha inadequada, uma pressão exercida incorretamente durante a coleta ou o transporte inadequado de uma amostra. Isso também pode ocorrer, além da hemólise, por outros fatores, outros interferentes, tais como contaminações, mistura inadequada de reagentes ou então de anticoagulantes com o sangue. Outro desafio importante está relacionado com o transporte e o armazenamento. Vários desafios, então, podem influenciar diretamente no resultado dos nossos exames relacionados com esses fatores. O primeiro deles, então, condição de transporte. As amostras requerem condições específicas de transporte para evitar degradação e também contaminação. Outra condição muito importante é a temperatura. A temperatura e também o tempo de transporte, além do tipo de recipiente que está sendo utilizado durante esse processo, são extremamente críticos. E o transporte inadequado, ele pode levar à degradação do material e, consequentemente, a resultados não confiáveis. Outro fator bastante importante é o armazenamento. Cada tipo de material biológico vai ter o seu requisito em relação ao armazenamento, que pode ser armazenamento à temperatura ambiente, armazenamento refrigerado ou armazenamento congelado. O não cumprimento desses requisitos pode levar, então, à degradação dos componentes biológicos, como, por exemplo, das proteínas, das enzimas ou então dos hormônios, comprometendo a análise laboratorial. A duração do armazenamento ela precisa ser observada, pois as amostras que são mantidas por longos períodos podem perder a sua viabilidade. Outro desafio bastante importante a ser considerado são os desafios éticos e legais, porque a coleta de material biológico ela também envolve questões éticas e questões legais que precisam ser consideradas. Primeiro desses fatores, então, consentimento informado. Os pacientes, eles têm que ser devidamente informados sobre o procedimento de coleta e também sobre os riscos envolvidos com aquela coleta, principalmente em procedimentos mais invasivos, como é o caso das biópsias. O consentimento informado é um direito do paciente e ele tem que ser obtido antes da realização de qualquer procedimento. Outro fator importante diz relação à privacidade e à confidencialidade. A proteção dos dados do paciente é um dos maiores desafios éticos na coleta de materiais biológicos.
Os profissionais de saúde, eles têm que garantir que as informações dos pacientes, elas sejam mantidas em sigilo e que os resultados dos exames laboratoriais, eles sejam comunicados de forma confidencial, apenas para o solicitante do exame e para o paciente. Outro fator importante diz respeito às regulamentações e os padrões. A coleta de materiais biológicos, ela precisa seguir normas e regulamentações vigentes, que vão garantir, então, a segurança do paciente e também a qualidade do processo. Existem normas da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa, existem ISOs que a gente precisa respeitar e essas normas, elas têm padrões rigorosos para garantir que todos os procedimentos, portanto, sejam realizados de maneira adequada e de maneira segura. Mais um desafio importante quanto à coleta de materiais biológicos, ele está na capacitação dos profissionais. Essa capacitação, ela precisa ser de forma contínua e ela é fundamental para garantir que os funcionários eles estejam sempre atualizados sobre as melhores práticas e sobre as novas tecnologias. Com isso, precisa ser considerado treinamento contínuo. Esse treinamento, então, ele é fundamental para que os profissionais desenvolvam habilidades técnicas, como escolha adequada de um equipamento, a execução correta de uma punção e também a manipulação adequada de uma amostra. Os profissionais, eles precisam estar preparados para lidar com situações imprevistas que possam acontecer durante o procedimento de coleta. Outro fator importante é a comunicação eficiente. Precisa existir uma comunicação entre a equipe de saúde e os pacientes, e isso é um desafio constante. Os profissionais, eles devem ser capazes de explicar o procedimento ao paciente de forma clara e também de forma compreensível, além de serem capazes de tranquilizar os pacientes, garantindo que todas as suas dúvidas sejam respondidas. Então, como conclusão dessa nossa aula de hoje, a coleta de materiais biológicos, ela é uma etapa fundamental no processo de diagnóstico laboratorial. Desde aspectos relacionados com o paciente até questões técnicas, éticas e logísticas. Todas elas devem ser consideradas, porque cada etapa da coleta ela vai apresentar dificuldades que podem vir, então, a comprometer a qualidade da amostra e, consequentemente, a qualidade do resultado final, ou seja, a qualidade do nosso laudo e, consequentemente, também o diagnóstico do nosso paciente. A capacitação contínua dos profissionais, o uso de equipamentos adequados, o cumprimento rigoroso das normas de segurança e também das normas de qualidade vão ser fundamentais para superar esses desafios e garantir que o processo de coleta de materiais biológicos ele seja realizado de forma eficaz e também de forma eficiente. Então, muito obrigado a todos pela atenção na nossa videoaula de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou deixar aqui os contatos do Nescave para que vocês possam entrar em contato comigo. Caso tenham alguma pergunta, podem deixar também nos comentários aqui embaixo que a gente responde para vocês. Vou deixar o nosso site aqui para que vocês possam entrar na nossa página no nescave.com e conhecer todos os serviços que são oferecidos pelo Nescave, todos os cursos, todos os treinamentos, todos os workshops que estão disponíveis neste momento. Também vou deixar as nossas redes sociais aqui para vocês. Nós estamos presentes tanto no Instagram quanto no Facebook, no @cursosnescave. Se quiserem, então, entrem lá e nos sigam. E não deixem de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Até logo, pessoal!